Olá, galerinha, tudo bem? Como andam as coisas aí? Tudo bem em casa? Cuidando da família? Estão se cuidando? Tá bom. Logo, logo isso vai passar e a gente vai poder voltar à nossa vida praticamente normal, né? Espero, né? Bom, mas vocês não estão entrando em contato, eu queria saber de vocês, portanto, mandem e-mail, o e-mail está anotado em algum lugar aqui, tá? Só para a gente continuar e ter essa troca de saber o que está sendo aproveitado, o que vocês não estão entendendo, para a gente poder conversar, tá bom? Estou muito curioso de saber de vocês. Pois bem, hoje eu vou fazer a minha nona aula, né? A minha nona aula de teatro e circo. Meu nome é Lúcio, para quem não conhece, e hoje eu gostaria de falar de teoria de teatro, tá? Falar um pouco da história do teatro do Brasil, pelo menos até essa parte da ditadura. Lembrando que eu usei o livro O que é Teatro, do Fernando Peixoto, para pegar alguns dados, tá? Eu espero ser claro com vocês, falar o que eu acho importante dessa história, né? O passar por cima, né? Porque é uma videoaula e não pode ser muito rápido, muito devagar, né? Então, vamos tentar fazer essa teoria ser legal, tá bom? Para vocês saberem, o, quando a família real vem para o Brasil em 1808, eles trazem muitas melhorias para o Brasil, mas não é o teatro consegue se aproveitar disso, né? Porque o, o rei João VI ele resolve aplicar dinheiro à estrutura teatral. Então ele desenvolve os espaços de teatro onde ele pretende receber as peças europeias que estavam em moda, enfim, o Brasil entra no roteiro, né? E aí então o teatro consegue se beneficiar disso. E não só o teatro também, o canto, a dança, né? Que eles pegavam os lugares, os teatros, para tipo tomar conta do teatro, entendeu? Então eles ficavam tipo como caseiros do teatro, enquanto estavam lá, produziam e faziam, aumentavam o público do teatro substancialmente assim. A primeira delas, realmente brasileira, né, foi encenada em 1833 em Niterói, num teatro decente, né? Foi dirigida pelo João Caetano, chamava-se O Príncipe Amante da Liberdade ou A Independência da Escócia. Em consequência dessa estabilidade dos teatros, né, conseguiu, o paralelo estava crescendo os amadores, né, as pessoas que não trabalhavam com isso, mas estavam se aproximando da arte também através dessa estabilidade que o teatro estava ganhando, de ter uma sede, de ter um lugar para produzir, né. E até naquela época mesmo, né, pré-independência do Brasil, né, que não era independente ainda, o público ficava gritando dentro do teatro palavras de ordem, como a gente vê hoje aqui também, né? E exaltando a nossa nação. Então, assim, o teatro acabou virando um palco de manifestações, assim, foi uma coisa, né, bem parecida com o que a gente vê hoje, né? Mas mesmo assim, quando o Dom Pedro estava lá, todo mundo ficava quietinho, assim, ninguém falava nada, era um respeito total à presença do nosso imperador. A história do teatro brasileiro surge em 1564. Né? Nessa época, assim, coincidentemente, esse ano foi o ano de nascimento de William Shakespeare, né? Um grande dramaturgo inglês. É, ela começou então quando foi encenado o Alto de Santiago por missionários jesuítas na Bahia. No Brasil, o teatro surge através de autos, então ele é um instrumento pedagógico. Eles eram utilizados para catequizar os índios, né? E o padre Manuel da Nóbrega encomendava esses textos ao padre José de Anchieta. E quando chega o século XIX, mais ou menos em 1838, o teatro fica marcado pela tragédia romântica de Gonçalves Magalhães. A peça chama O Poeta e a Inquisição.
E o Martins Pena, com o Juiz de Paz na Roça. O Martins Pena, um dramaturgo muito importante, ele escrevia comédia de costumes e, assim, graças ao trabalho dele, a simplicidade na escrita dele, você pode ter um monte de espetáculos que ele escreveu, tá? É só procurar aí Martins Pena, e ele escrevia com uma simplicidade tamanha, assim, e falando tanta verdade a respeito das questões sociais daquela época, que ele foi seguido por muitas pessoas, assim, que a gente conhece, né, como Machado de Assis, José de Alencar. Então, assim, era um cara que formava outras pessoas através dessa escrita dele. Então, indicadíssimo, leiam Martins Pena. E em 1880 que foi dado um grande salto para o teatro brasileiro. Um grupo de homens escravizados resolveram, e foram libertos depois, resolveram montar um grupo que se chamava Brazilian Dramatic Company. Na África, na Nigéria, eles foram montar esse grupo. E em 1900, no meio de uma parafernália, assim, uma agitação política enorme, assim, é que o teatro dá o seu grito de liberdade e se coloca como uma arte, como uma profissão que, né, as crises políticas do país tentou até complicar essa vida, mas com muita luta, assim, é marcado a nossa história ali. A gente existe, a gente é profissional nisso. 1937 a 1945, aí a censura tenta calar o teatro, mas mesmo assim, através do teatro de revista, se mantém viva, se mantém ativa ainda essa luta, essa questão política populista. E é nessa época que começam a surgir as primeiras companhias do país, nomes como Procópio Ferreira, Jaime Costa, Dulcina de Moraes, Odilon Azevedo, Eva Todo, tinha muitos outros também. Oswald de Andrade, que era um poeta, um dramaturgo daqui de São Paulo, ele escreveu O Rei da Vela, O Homem e o Cavalo e A Morta, todos nos anos 30, enfrentando desinibido, corajoso, sufocante ditadura do Getúlio Vargas, o presidente na época. O ditador. Em 1938, Pascoal Carlos Magnus funda o Teatro do Estudante do Brasil. Também começam a surgir companhias experimentais de teatro, marcando a introdução do modelo estrangeiro de teatro entre nós, consagrando o princípio da encenação moderna no Brasil. No ano de 1948 surge o TBC, que era o Teatro Brasileiro de Comédia. Esse teatro era feito com espetáculos clássicos, tudo importado, era Pirandello, todos escritores não, dramaturgos europeus, asiáticos, eles montavam só clássicos. E era um teatro feito para a burguesia e inclusive bancado pela burguesia também, né? Eles importavam a técnica e o repertório. Assim, eles faziam uma cultura elitizada, né? Uma cultura para poucos, uma cultura só para quem tinha dinheiro na época, digamos assim. Bom, Cacilda Becker, Paulo Outram, Cleide Diácones, Fernanda Montenegro, Tônia Carreiro, Sérgio Cardoso, Valmor Chagas, Fernando Torres, são alguns dos atores e atrizes que passaram por essa companhia, tá? Bom, em 57, em meio a preocupações sociopolíticas, surge o Teatro de Arena de São Paulo. Esse sim, um teatro que procura, nos moldes do Brasil, adequar a sua linguagem ao modo brasileiro de se viver. Sendo assim, eles promovem, né, a nacionalização do teatro. E isso foi muito importante para o teatro. Foram muito caçados também na época da ditadura. O Teatro de Arena de São Paulo foi a porta de entrada de muitos atores que eram amadores para a profissionalização, né? Eles foram isso, além de todos esse boom, eles montavam vários espetáculos assim, totalmente brasileiros, como Arena contra Zumbi, Arena contra Tiradentes. Então eles pegavam e faziam espetáculos muito legais com muitos atores assim. O Gianfrancesco Guarnieri, ele escrevia os textos, eles não usam black tie, foi montado pelo Teatro de Arena. Gianfrancesco Guarnieri, Eva Vilma, Sérgio Brito, são alguns dos nomes que passaram pelo Teatro de Arena fazendo
essa companhia tão importante, né, acontecer na cidade de São Paulo e no país. Bom, já em 64, com o golpe militar, né, as dificuldades aumentam para os diretores e atores de teatro aqui no Brasil. A censura chega violenta, fazendo com que muitos artistas tenham que abandonar os palcos e exilar-se em outros países. Restava às futuras gerações manterem vivas as raízes já fixadas e dar um novo rumo ao mais novo estilo de teatro que estaria por vir. E desde então, o teatro é isso, é essa busca inconstante, o querer criar. Dá para acompanhar por um site que eu vou deixar aqui junto com o vídeo, o link do site, onde vocês vão ter vários espetáculos, muitos assim, que vão ser espetáculos adultos, infantis, que você pode ver com toda a sua família, tá bom? Uma boa quarentena para vocês. Estou esperando as coisas que a gente fez, o que a gente discutiu, enfim, vamos dar prosseguimento a isso, né? Em breve estaremos juntos fazendo isso pessoalmente, mas agora vamos se cuidar e vamos se ouvir. Portanto, falem comigo. Uma boa vida para vocês e a gente se fala em breve. Muito obrigado.